Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, no capítulo 20. Juízes 20. Vou fazer um pouco diferente nesta manhã. Eu vou começar do 19, 29 nesta manhã. Juízes 19 e 29 são os versículos finais do capítulo anterior. Assim diz a palavra do Senhor. Chegando a casa, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços e enviou os pedaços para todas as regiões da terra de Israel. Todos os que viram isso diziam: nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Pensem nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer. Capítulo 20, versículo 1. Todos os filhos de Israel, desde Dan até Berseba, bem como a terra de Gileade, saíram, e a congregação se reuniu diante do Senhor em Mispa, como se fosse um só homem. Os chefes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 soldados da infantaria que puxavam a espada, e os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam se reunido em Mispa. Os filhos de Israel disseram: conte-nos como aconteceu essa maldade. Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava, queriam me matar e abusaram da minha concubina, que morreu. Então peguei o corpo da minha concubina, cortei em pedaços e os mandei por toda a terra da herança de Israel, pois aqueles homens cometeram uma maldade e loucura em Israel. Eis que todos vocês são filhos de Israel, portanto, discutam o assunto e tomem uma decisão. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos mais uma vez que nós possamos entender essa palavra que é tão dura, tão pesada, uma história tão densa, mas que deve nos alertar como igreja. Nós possamos entender esses alertas e aplicar devidamente para as nossas vidas. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, vamos tentar dividir esse texto em duas partes. Aqui nós vamos ver uma necessidade de disciplina para a tribo de Benjamim, algo que começou a ser desenhado a partir do versículo 19. Nós temos aqui uma das seções mais pesadas da palavra de Deus. Esses 3 últimos capítulos de Juízes, o autor ele faz isso de propósito, embora a história ele se passe no início do livro de Juízes, ele coloca no final para mostrar aqui quão desregrada estava a vida do povo de Israel por causa da idolatria, a ponto deles serem obrigados a lutar tribo contra tribo. Aqui, esse é o contexto da guerra que vai se desenhar aqui. E da última vez que eu estive aqui, no domingo passado, nós vimos a história do levita e da sua concubina. E de tudo o que aconteceu, a que mais se deu mal nessa história toda foi a concubina, de fato, que morreu. Ela foi abusada a noite toda por os habitantes de Gibeá, na tribo de Benjamim, e levou ao seu óbito. A gente vê que o marido dela, esse levita aqui do capítulo 19, ele era tão, digamos assim, tão sem caráter quanto esses homens de Gibeá, a ponto de usar a sua força
para jogar a sua mulher para esses homens, ele usa a sua esposa de isca. Mas o pior não é isso, o pior foi o que eu li aqui para vocês. Ele pega o corpo da concubina morta, ele divide aqui em 12 pedaços e ele entrega provavelmente com uma carta ali, informando o que aconteceu, o ocorrido em Benjamim, para cada tribo de Israel. E esse corpo que é levado é uma forma aqui de protesto. E vemos aqui, inicialmente, a partir do versículo 1, uma indignação geral. A Bíblia fala aqui, ainda no versículo 1, que eles se juntaram em Mispa. Mispa também fica perto de Gibeá, e em Benjamim, dentro de Benjamim, eles se juntaram como um só homem. Essa expressão vai ser repetida aqui. Eles se uniram como um só homem, e não eram poucas pessoas. A Bíblia fala no versículo 3, 2, na verdade, que foram 400 mil soldados. 400 mil soldados. Por que eu digo soldados? Porque homens de infantaria que puxavam espada, então eram homens preparados para a guerra. Não eram só 400 mil pessoas, eram 400 mil soldados prontos para guerrear contra Benjamim. Mas antes, eles vão deliberar sobre o assunto. E a primeira coisa, para saber em detalhes o que aconteceu, é saber qual é a versão, né? O que foi, explique em detalhes, levita, o que foi que aconteceu. E aí ele vai dizer a versão dele a partir do versículo 4. Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava. Queriam me matar e abusaram da minha concubina que morreu. Essa versão, irmãos, é muito interessante porque ela é uma meia verdade. Ele não está falando aqui todos os fatos. Ele dá uma, digamos que, editada nos fatos. Ele edita. Porque eles não queriam, eles queriam abusar do levita, e para proteger a sua vida e salvar a sua vida, ele entrega a sua concubina para ver se satisfazia a vontade daqueles homens e salvar a sua pele. Nós vimos isso no domingo passado. Ela morreu porque ele entregou ela. Ele participou disso ao entregar ela. Só que ele não vai dizer isso aqui para esses 400 mil homens que estão irados. Quando muitas vezes, muitas pessoas, quando contam a versão delas, elas tiram a parte que elas estão erradas, né? Elas tiram tudo que elas fizeram de errado, elas editam ali e contam a sua versão. Por isso que na palavra de Deus é importante, quando a gente quer reconciliar um irmão com o outro, a gente sempre ouvir as duas versões, a gente não ouvir apenas uma. Então aqui é uma meia verdade, algo muito antigo, irmãos, algo que vem desde Gênesis 3. Satanás vem com uma meia verdade ali com Eva, e a gente sabe que toda meia verdade é uma mentira. Ele não foi ameaçado de morte, mas digamos que se ele tivesse sido ameaçado de morte nessa situação aqui, o que é que ele deveria fazer? Ele deveria fazer o que Cristo fez, que eu morra, mas que a minha amada, mas que a minha mulher, vocês não vão pegar. Fique aqui, eu vou conversar com esses homens, eu vou tentar negociar com esses homens, eu vou dar a minha vida por você. O comentarista falando sobre isso, ele vai dizer, olha, existem dois tipos de pecado. Existe aquele pecado que é explícito, o seu modo de vida é um pecado. Romanos 1 e 2 fala muito sobre isso. Eles vão viver do modo contrário à natureza. Então, a forma, o que eles falam, como eles andam, como eles se comportam, é um pecado já explícito, uma rebelião explícita contra Deus. Mas o mesmo comentarista vai falar que existe o pecado camuflado, aquele que vem
com um bom discurso de moralidade. Aqueles que escondem, ele tem uma capa de santidade, mas por dentro eles estão podres. Então o levita, ele edita essa história para esconder o pecado dele. Esse levita, ele é um falso moralista, é um pecado camuflado. Ele vem com um falso moralismo para esconder o pecado explícito dele. Ele não diz que entregou essa mulher. Ele não diz que não fez nada que estava ao seu alcance ali para evitar essa situação. Ele não diz que pegou no sono depois de entregá-la. Teve uma noite de sono, acordou e como se nada tivesse acontecido. Ele não diz que depois de vê-la semi-morta, ele simplesmente olhou para ela e disse assim: para com isso, levanta e vamos embora. Ele não falou nada disso. Versículo 8, o povo ficou com a versão dele. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para a sua tenda, e nenhum de nós voltará para casa, mas isso é o que faremos a Gibeá, um sorteio para ver quem atacará a cidade. De todas as tribos de Israel vamos separar 10 homens de 100, e 100 de 1000, e 1000 de 10.000, para providenciarem mantimentos para o povo, a fim de que este, indo a Gibeá de Benjamim, faça a ela conforme toda a loucura que fez em Israel. Eles se levantam contra Benjamim, aí no versículo 11, assim todos os homens de Israel se juntaram, olha, mais uma vez, como um só homem contra essa cidade. Israel está unida. Israel, ela entende a necessidade e a perversão dessa tribo e como ela precisa de punição. No primeiro momento, nem da tribo em si, mas desses homens especificamente. Eles não querem punir a tribo toda. Eles querem tirar satisfação com as pessoas que cometeram esse crime. É justo essa união das tribos contra o povo de Gibeá, mas ao mesmo tempo é triste, irmãos, porque eles estão tão unidos, mas eles estão unidos contra a igreja do Senhor. A igreja está unida contra a igreja. A gente pode... Isso é um exemplo claro de guerra civil. É uma guerra interna aqui entre Israel. E é claro que primeiro, sábios aqui eles vão tentar falar com aqueles homens, né, com aquela cidade, digamos assim, para que Gibeá ela chegue e entregue esses homens. Olha, tem que entregar esses homens. Pela lei de Moisés, eles têm que ser mortos. A pena deles é a pena de morte. Versículo 12, as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é essa que foi feita no meio de vocês? 13, e agora entregue-nos aqueles homens malignos que estão em Gibeá, para que o matemos e tiremos esse mal do meio de Israel. Mas os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz dos seus irmãos, os filhos de Israel. Isso poderia ter se resolvido tranquilamente. Afinal, o problema não era com toda a tribo, o problema era contra esses malfeitores. Mas eles não quiseram ouvir. Foi o que eles fizeram. Eles se juntaram para guerrear contra esses 400 mil. E quantas pessoas eles juntaram para guerrear? 26 mil. 26 mil contra 400 mil. Vamos proteger esses estupradores de Gibeá, não vamos entregá-los, ainda mais vamos lutar contra eles. Esse era o estado espiritual que se encontrava a tribo de Benjamim. Versículo 14, ao contrário, vindo das suas cidades, se juntaram em Gibeá para saírem à guerra contra os filhos de Israel. E naquele dia os homens de Benjamim convocaram das suas cidades 26 mil homens que puxavam espada, além dos moradores de Gibeá, dos quais reuniram 700 homens escolhidos. São esses homens aqui selecionados. Se houvesse justiça, irmãos, em Benjamim, esses homens tinham entregue esses estupradores aqui, mas toda a tribo, o texto ele quer deixar isso claro, olha, toda a tribo
na hora dessa negociação aqui, vai se comportar como pagão. Tamanha é a tolice desse povo. Isso é algo comum nos dias de hoje, que nós podemos aplicar para as nossas vidas, principalmente num tema chamado protecionismo. Muitas vezes a gente julga mais as pessoas que não são dos nossos. As pessoas que são dos nossos, existe uma expressão muito comum, a gente passa pano delas. Por quê? Porque ele fez errado igual ao outro, mas ele é um dos nossos. Então, nós não vamos julgá-lo, ou nós não vamos tratar como a gente trataria uma pessoa que seria de fora da igreja, ou como a gente fala de outras situações fora da igreja. Por quê? Porque esse é um dos nossos. Olhe o tamanho do desgaste aqui. Você iniciar uma guerra com essa desvantagem tão grande para proteger um grupo de estupradores, um grupo de marginais que mereciam a morte, não segundo o meu achismo, irmãos. Não, porque eu estou lendo e eu acho que eles mereciam a morte. Não, ou o povo de Israel acha, segundo a lei de Moisés, em vigor na época. Não é fácil quando essa pessoa que merece o julgamento é uma das pessoas da nossa família, ou é o nosso filho, ou é talvez até da nossa igreja. Mas quando a igreja não apaga o fogo do pecado, irmãos, ela começa um incêndio. Tinha um pastor, amigo meu, que dizia assim: disciplina é um direito de todo crente. Parece que não tem lógica, né? Como assim um direito? Por quê? Porque é muito bom quando nós estamos na igreja, onde o irmão está andando no caminho ruim, e ela vem como autoridade, puxa a orelha desse irmão e coloca ele no caminho certo, dizendo: esse não é o caminho correto. Volte para o caminho correto. Na verdade, isso é bênção, e isso também é misericórdia. Um dos grandes males da pandemia, irmão, foi a ideia do crente achar que ele poderia seguir sozinho essa carreira, essa caminhada. O número de desigrejados explodiu depois da pandemia, porque olha que legal, tem várias pregações, eu posso escolher como se fosse um Netflix. E aí eu ando sozinho com Deus, a igreja é muito complicada. Como foi bom aquele momento que eu fiquei em casa e não tinha ninguém me cobrando, ninguém fazendo nada. Então o número de desigrejados aumentou muito. Pessoas que querem se auto-pastorear. Mas a igreja, irmãos, é um local onde trata as nossas doenças espirituais. Esse é o local da igreja. E é uma doença mortal, irmãos. É aquela doença que você tenta até ficar em casa. Não precisa ir para o hospital, mas você é obrigado a ir. Você tem que ir, porque você precisa tratar. É uma doença grave. Não dá para você tratar com um remedinho em casa e ficar por isso mesmo. Você precisa estar aqui. Saúde espiritual, para tratar o pecado da igreja. Toda igreja tem pecadores. Toda igreja, nenhuma igreja, ela é perfeita. Mas qual é a diferença? É uma igreja que trata os problemas, trata os pecados. Pecado todo ela tem. É o pastoreio, é você puxar de volta, é você tratar o problema. Israel aqui, apesar de todos os pecados, apesar de todos os problemas, ela está mais saudável que Benjamim. Não é que Israel estava santa e sem pecado, mas eles se uniram como um só homem, dizendo: nós temos que tratar esse problema. Isso aqui é muito grave. O diferencial, a diferença do resto de Israel para Benjamim é que simplesmente ela quer tratar o pecado. Se Israel ignorasse esse pecado, irmãos, o que ia acontecer? Esses irmãos de Beá diziam: olha, eles receberam a informação do que a gente fez e não fizeram nada, então agora a gente vai praticar mais. Estava liberado aqui, era daqui para baixo. Não tratar o pecado dentro de uma comunidade cristã
dentro de uma instituição cristã, é o início do fim. Você não tratar o erro do seu filho, na criação do seu filho, é o início do fim da criação dele para a glória de Deus. Não tratar o esposo como sacerdote do lar, não tratar a esposa com o devido respeito e dignidade, tudo isso é descer ladeira abaixo. É como deixar peixe morto misturado com peixe vivo, irmãos. Quando vier o predador, quando vier o tubarão, quando vier o pecado, ele não vai distinguir: ah, não, esse aqui é vivo, não vou comer não, só vou comer o morto. Ele vai passar por cima de tudo. Imagina as tribos do outro lado do Jordão, irmãos, tribo de Gade, tribo de Ruben, a meia tribo de Manassés, perguntando: o que é que eu tenho a ver com isso? Está longe de mim. Não, eles mandaram homens para lá, eles se reuniram em Mispa, lá em Benjamim, como um só homem também. Eles entenderam a necessidade de tratar esse problema. Fingir que está tudo bem dentro da igreja, quando não está, não é o caminho bíblico. Então o que é que Israel decide? Vamos lutar. Só que essa luta não vai ser fácil, mesmo sendo contra o pecado, e mesmo Israel estando certo, do lado certo, essa luta não vai ser nada fácil, porque ainda assim, irmãos, é uma luta contra a própria igreja, e isso é muito triste. A tristeza de lutar contra o pecado, a partir do versículo 18, nós podemos chamar isso de um segundo ponto aqui, é quando nós avançamos na narrativa. Acompanhe comigo o versículo 18. Os israelitas se levantaram e foram a Betel. Ali consultaram a Deus, dizendo: quem de nós será o primeiro a lutar contra Benjamim? E o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os filhos de Israel se levantaram e acamparam perto de Gibeá. E os de Israel saíram à batalha contra a tribo de Benjamim, tomaram posição de ataque contra ela junto a Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 homens de Israel. Porém o povo dos homens de Israel se animou e eles novamente tomaram posição de ataque no mesmo lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Antes disso, porém, os filhos de Israel foram e choraram diante do Senhor até a tarde e consultaram o Senhor, dizendo: devemos atacar outra vez os irmãos da tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu: sim, vocês devem atacar. Assim, no dia seguinte, os filhos de Israel marcharam contra os filhos de Benjamim. Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá de encontro a eles e mataram mais 18.000 homens, todos os que puxavam da espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, foram a Betel, choraram, estiveram ali diante do Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. E os filhos de Israel consultaram o Senhor, porque naqueles dias a arca da aliança de Deus estava ali em Betel, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela naqueles dias. Os filhos de Israel perguntaram: devemos sair mais uma vez para lutar contra os nossos irmãos da tribo de Benjamim, ou devemos desistir? O Senhor respondeu: vão novamente, porque amanhã eu os entregarei nas mãos de vocês. Vai ter luta, irmãos, e essa luta aqui vai ser uma luta dura. Como eu disse, cronologicamente nós lemos até o versículo 8 como referência. Aqui estamos na época de Finéias, estamos no início do livro de Juízes. Os israelitas vão até Betel consultar o Senhor. Quem deve ir primeiro? É interessante porque quando a gente vai para Juízes 1, logo no começo, primeiro versículo de Juízes 1 e 2, é perguntado ao Senhor quem deve ser a primeira tribo que vai lá expulsar e lutar contra os inimigos. E a tribo que vai lá, que o Senhor diz que tem que ir, é a tribo de Judá. E aqui acontece a mesma coisa, só que é triste, como eu disse, porque aqui não é contra o inimigo, aqui é contra outra tribo do Senhor, tribo contra tribo.
Essa também era uma promessa de Jacó, dizendo que Judá seria a preeminente. Se a gente não eliminar o mal da igreja hoje, irmãos, esse mal ele volta amanhã, só que ele volta mais preparado, ele volta mais forte. Eu lembro quando eu dava aula ainda 2 vezes, quando precisa, aula de Revolução Russa. E é engraçado que todo líder da Revolução Russa, quando ele não morria, ele era exilado, ele voltava. E ele voltava mais forte, ele voltava mais poderoso. Toda vez que eles decidiam não matar e sim exilar esse líder, ele passava um tempo fora, e quando os ventos da política mudavam, ele voltava e voltava mais forte. Foi assim com Lenin, foi assim com Stalin. Do outro lado, do lado da direita, quando o líder esquerdista pegava ele matava, ele não exilava, porque ele sabia dessa possibilidade. São muitos versos, irmãos, descrevendo essa batalha aqui, e 3 dias aqui, no primeiro dia e no segundo dia, Israel vai levar uma surra. Essa é a verdade. Eles vão perder muitos homens aqui, e isso, por outro lado, vai revigorando a esperança, digamos assim, revigorando a confiança dos benjamitas. Teoricamente, era para ser uma vitória esmagadora, 400 mil contra 26.700, porque o versículo 16 ainda diz que tinham 700 ali dos benjamitas, que eram meio uma tropa de elite aqui dos benjamitas. Benjamim vivia numa região montanhosa e tinha, o versículo 16 vai falar dessa tropa de elite, esses 700 homens. E por que isso é importante? Porque, veja o versículo 16, entre todo o povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, que atiravam com a funda e eram capazes de acertar uma pedra num fio de cabelo sem nunca errar. A ideia do canhoto, esses homens, alguns comentaristas vão dizer que eles não nasceram canhotos, eles foram treinados para lutar com a mão esquerda, para jogar flecha, arco com a mão esquerda, porque naturalmente o inimigo ele estava com o escudo do lado direito, ele estava com a sua força ali do escudo do lado direito, então isso era mais fácil. Eles eram, a Bíblia está dizendo, eles eram excelentes de mira. E em muitas guerras da história nós vemos um número pequeno de soldados lutando e vencendo muitas batalhas. Pense nos 300 de Esparta, eles causaram ali muitas baixas para o exército persa. Então eles eram muito bons e isso resultou em 2 dias de luta e os benjamitas vencendo. No primeiro dia morreram 22 mil dos 400 mil de Israel. E o que é que eles vão fazer? Eles vão se humilhar perante o Senhor e eles vão perguntar: Senhor, é para lutar contra Benjamim mesmo? Eles fazem essa pergunta e Deus fala: sim, é para lutar, essa luta é justa. No dia seguinte, 18 mil morreram. Eles também levaram outra surra, apanharam de novo. Irmãos, não é porque a luta é justa que a luta é fácil. Não é porque a luta é santa que ela não vai ter dificuldades. A luta contra o pecado, principalmente aqueles pecados que nós somos fracos mesmo, eles querem dominar a nossa vida. Nós sabemos que é difícil. E em dias nós avançamos e tem dias que nós perdemos. Israel está perplexo aqui. Eles vão buscar Deus aqui no segundo momento. E nesse segundo momento, depois do segundo dia de derrota, é que a arca do Senhor vem aqui a Betel, e através de Finéias o Senhor fala no versículo 18, eles perguntam a segunda vez, é para ir contra Benjamim, e no versículo 28, o Senhor vai dizer: vão novamente, porque amanhã eu os entregarei nas mãos de vocês. Percebam, só agora, depois do segundo dia de derrota,
eles vão ter a vitória garantida no terceiro dia, depois que eles fazem o quê? Eles sacrificam ao Senhor. Eles só vão sacrificar ao Senhor depois do segundo dia. Antes eles só estavam perguntando: é pra gente lutar? E Deus estava dizendo: é sim, é pra lutar. Aí eles iam lá e perdiam: é pra lutar? É pra lutar sim. Aí iam lá, mas não tinham sacrificado ao Senhor ainda. Antes de qualquer ação militar que esse povo fazia, eles deveriam sacrificar ao Senhor juntamente com o sacerdote. Eles só fazem isso depois do segundo dia de derrota. Muitas vezes nós somos assim também, irmãos. Primeiro a gente briga, depois a gente ora. Depois que a confusão está toda alastrada e a gente já falou um bocado de besteira, aí a gente vai buscar ao Senhor. Mas as coisas estão invertidas aqui. Depois do sacrifício, Deus diz, além de vá lutar, Deus diz: agora, amanhã, vocês vão lá, podem ir, que vocês vão vencer. E a Deus pertence a guerra. Se Ele diz que vai vencer, o povo vai vencer. Esse é o padrão de Israel. Antes de tudo, sacrifício ao Senhor. Antes de tudo, culto ao Senhor. A prioridade é sempre o culto ao Senhor. Antes de iniciar a semana, primeira atitude da semana, culto ao Senhor, sacrifício ao Senhor. Por outro lado, é trágico a vida das pessoas que têm de enfrentar grandes inimigos, mas não têm o Senhor ao seu lado. Os benjamitas não têm em quem se amparar. Eles estão perdidos. Eles só não se deram conta disso ainda no versículo 28. Essas pessoas que elas sofrem angústias, elas sofrem... Qual é a nossa diferença para os ímpios, irmãos? Nós sofremos angústias iguais a eles. Nós passamos por essas situações de derrotas, situações de perda, mas nós temos em quem nos amparar. Nós temos o Todo-Poderoso, nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Nós, irmãos, devemos nos comportar como as pessoas mais felizes desse mundo. Um povo que sabe que em qualquer momento tem a quem recorrer. O Senhor pune Israel com as derrotas, mas através dele, logo depois disso, ele vai mostrar que a iniquidade vai ser destruída, e os que praticam isso também serão literalmente destruídos. Versículo 29: então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá. No terceiro dia os filhos de Israel avançaram contra os filhos de Benjamim e tomaram posição de ataque contra Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo e deixando-se atrair para longe da cidade, começaram a matar alguns do povo de Israel, como havia feito das outras vezes, pelas estradas das quais uma vai para Betel e outra vai para Gibeá. E no campo mataram uns 30 homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: eles estão sendo derrotados como das outras vezes. Porém os filhos de Israel disseram: vamos fugir e atraí-los da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e tomaram posição de ataque em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar das vizinhanças de Geba. 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a batalha se intensificou. Porém os filhos de Benjamim não imaginavam que o desastre era iminente. Foi uma mesma estratégia, irmãos, que eles usaram em Josué contra a cidade de Ai, uma cidade que eles perderam num primeiro momento, e depois eles usaram essa estratégia aqui. Mas Ai era pagã, agora é a igreja do Senhor. E o plano é simples: entrar na cidade, fingir que está perdendo e recuar. Os benjamitas estavam com a confiança revigorada, e isso iria atraí-los para fora da cidade. Depois que eles estivessem todos fora, e tão confiantes que não deixariam nenhum soldado em Gibeá,
homens que estavam de tocaia, eles entrariam na cidade e eles incendiariam toda a cidade. Quando todos que recuaram, tanto os benjamitas como os de Israel, que fora da cidade vissem o fogo, Israel iria avançar, quem estava em Gibeá iria avançar e encurralar esses 26 mil, dois filhos de Benjamim. Um plano simples que eu me pergunto como os de Benjamim caíram nisso, mas pela narrativa do texto mostra que eles estavam muito confiantes, eles estavam cheios de si, porque eles não deixaram nenhum soldado lá, eles saíram todos da cidade de Gibeá, porque eles disseram, olha, a gente era 26 mil, eles são 400 mil, a gente venceu o primeiro dia, venceu o segundo, por que a gente não venceria o terceiro? Eles estavam convencidos. É isso que o pecado faz. O pecado ele cega, e ele cegou esses soldados, iludiu esses homens para depois destruí-los. É isso que o pecado faz. E o que acontece? Benjamim é devastado pelas tropas de Israel, como o Senhor havia dito. Versículo 35, então o Senhor derrotou Benjamim diante de Israel, e naquele dia os filhos de Israel mataram 25.100 homens de Benjamim, todos os que puxavam da espada. Israel foi o instrumento punitivo, mas a Bíblia deixa claro, quem feriu Benjamim, quem feriu a própria igreja do Senhor, foi o Senhor, como sempre o Senhor fez no livro de Juízes. Versículo 41, os homens de Israel deram meia volta e os filhos de Benjamim ficaram apavorados, porque viram que o desastre era iminente. Agora, depois de tanta ilusão, eles compreenderam o terror que o pecado deles ocasionou. Israel persegue eles até o fim. Percebam, agora Israel não vai só eliminar os 26 mil de Gibeá e dos que se juntaram em Benjamim. Ele vai eliminar toda a tribo. Ele vai lá e morrem mais 18 mil homens. Eles seguem matando os benjamitas até a penha de Rimon, como diz o versículo 45. Então se viraram e fugiram na direção do deserto para a rocha de Rimon. E ao longo do caminho os filhos de Israel ainda apanharam mais uns 5.000 homens. Seguiram-nos de perto até Gidom e mataram mais 2.000 homens. Eles foram avançando e matando benjamita, avançando e matando benjamita, até chegarmos nos dois últimos versículos desse capítulo. Porém, versículo 47, 600 homens viraram e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, tudo o que encontraram, e também puseram fogo em todas as cidades que encontraram. Eles acabaram com tudo, botaram fogo em tudo, mataram até os animais. Irmãos, será que não foi um exagero aqui do povo de Israel? A justiça, ela foi feita, mas será que ela não foi exagerada? E é justamente esse o tema do próximo capítulo. O próximo capítulo, ele fala justamente sobre esse exagero ou não de Israel para com Benjamim. E entenda, a disciplina, ela em algum momento ela pode se exceder. Nós temos vários relatos de igrejas que se excedem e disciplina. Por exemplo, se eu vier tratar a disciplina de algum irmão como algo pessoal, eu quero me vingar do irmão e eu estou me camuflando ali num falso moralismo de querer trazer ali a disciplina, mas é algo pessoal que eu tenho contra ele. Isso aí é pecado. Mas o que esse final do capítulo nos mostra? Nos mostra que os imorais, que os efeminados, que os roubadores, que aquelas pessoas que não se arrependem, mesmo com algumas vitórias na caminhada, mesmo com algumas vitórias aqui na terra, no final,
elas serão completamente destruídas, elas serão completamente exterminadas pelo Senhor. E quem dera, irmãos, fosse apenas uma espada que acabasse ali com a vida deles e pronto. Não, irmãos. A punição do Senhor contra essas pessoas é muito pior. É um fogo que nunca se apaga, é um fogo que nunca vai ser extinto por toda a eternidade. Eles de contínuo vão estar sendo destruídos. E o que é que a gente aprende com esse capítulo, irmãos? Concluindo mais esse sermão, como fazemos quando parte da igreja ela vive uma vida vergonhosa. Paulo, ele nos recomenda sobre isso. Ele vai dizer que é hora da parte espiritual, em nome de Deus e para a glória de Deus, agir. É triste. Disciplina não é fácil. Pastor, conselho que gosta de disciplinar, tem algum problema. Ele fica feliz, ele fica realizado quando ele está disciplinando o irmão. Não. E nós não somos uma nação civil, digamos assim, como Israel no Antigo Testamento era. Nós somos o Israel de Deus, nós somos uma nação espiritual, portanto, a nossa espada não são armas, a nossa arma é a palavra de Deus. Nós não vamos fazer uma guerra física, mas nós devemos executar dentro da igreja a disciplina. Isso é parte da saúde da igreja. Quando isso não acontece, rapidamente a atitude dos de Gibeá se espalha no meio da igreja. Nós devemos ser aqueles que clamam por arrependimento. Quando a gente chega lá em 1 Coríntios 6, irmãos, Paulo ele é tão duro quando ele fala sobre disciplina. Olha, aquele rapaz que estava dormindo com a madrasta, que ele seja, abre aspas, assim, ele seja entregue a Satanás. Como é que é isso na prática? Que ele seja excluído do rol de membros. É isso que Paulo está dizendo. E por que é algo tão duro, irmãos? Porque do contrário, o sangue desse peixe que está morto, ele vai entrar em contato comigo que estou vivo, e vai vir um pecado, e vai devorar todo mundo, vai devorar todos nós. E quando são denominações inteiras, a denominação inteira decidiu se rebelar contra o Senhor, como a gente faz para resolver isso? Ao longo da história, irmãos, Deus também fecha denominações inteiras. Olha, é só você olhar a história da Europa, nos Estados Unidos, uma série de igrejas que abraçaram liberalismo teológico e hoje nem existem mais. Foram consumidas pelo fogo igual aos benjamitas. Você cristão, você membro dessa igreja, todos nós, você tem o direito de ser pastoreado. Não queira ser o benjamita dessa igreja. Claro que não. Quem é que quer essa situação? Mas você precisa entender que por causa do pecado, essa é uma forte possibilidade. Você precisa ser protegido disso. E você vai ser protegido disso com pastoreio. Que privilégio. Vocês têm 2 pastores. Essa igreja é uma igreja de 40 membros e tem 2 pastores. Não negue a você mesmo o direito de ser pastoreado. Não negue. Eu sou pastor, mas isso não me dá, não me blinda de ser pastoreado. Eu preciso ser pastoreado. Assim, todos nós, porque ninguém aqui é autossuficiente. Você é blindado da adversidade com comunhão. Você é blindado da adversidade com devocional, com reuniões, com conversas em casas, constantes, frequentes,
Tudo isso vai blindar você dos falsos mestres, das falsas doutrinas, dos pecados de estimação que tendem a nos aprisionar, para que você não seja o benjamita da vez e traga vergonha sobre Israel. É um direito seu ser cuidado, é um direito seu ser acompanhado, é um direito seu ser protegido até de você mesmo. Não ignore esse direito. É melhor para ele a disciplina. A melhor coisa para alguém que está em rebelião é ser disciplinado. É essa disciplina não ser ignorado. A igreja, ela é do Senhor. E no final, irmãos, ele vai expulsar os lobos. Ele expulsa por bem e por mal. Essa aqui é uma história difícil. Como é que vai ficar Benjamim? Olha o final. Veja como esse capítulo é triste. O que é que sobra em Benjamim? 600 homens que estão desesperados, escondidos no deserto, e estão aqui até o final do capítulo 20, há 4 meses, morrendo de medo. 600 homens. Não existem mais mulheres. Acabou, não tem criança, não tem ninguém. Só esses 600 homens. E agora, o que é que vai ser de Benjamim? Onde Cristo está aqui, irmãos, nesse capítulo? Nesses três capítulos, nessas 3 histórias tão densas, Cristo está em tudo, irmãos. Em Cristo nós somos novas criaturas, mas nós não somos sem pecados. Ou seja, Cristo não valeu, como eu disse até na oração, ele não valeu apenas quando ele morreu na cruz por você. Ele vale agora. Ele tem que estar com você, não só na sua regeneração, mas na sua santificação. A gente nunca supera o Evangelho, irmãos. Pronto, agora Cristo, ele morreu por mim, e eu agora supero o Evangelho, e agora eu sou autossuficiente, agora é comigo. Jesus já fez a parte dele. Não, nós nunca passamos da fase de precisar de Cristo. Precisamos nos alimentar de Cristo. Jesus é o nosso rei, ele é o bom pastor, ele tem a vara e ele tem o cajado consola e a vara bate. E as suas ovelhas serão protegidas pelo bom pastor. Será que esse exemplo aqui, irmãos, e eu finalizo com isso, ele aconteceu só porque estava no Antigo Testamento? Deus veio punir a tribo de Benjamim, porque isso aqui é a época da lei, e a gente sabe, né, que Deus era mais rigoroso na época da lei. Será que é apenas nessa época? E aí eu faço questão da igreja abrir num texto bastante conhecido, mas que nós devemos visitá-lo. Abra, por favor, em Romanos 1. Romanos 1, 24. A ira de Deus e o resultado disto. Romanos 1, 24, ele diz assim: por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Aí vá para o 26, por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. E agora o 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. É isso que Deus faz, irmãos. Estamos aqui, no Novo Testamento. É isso que Deus faz com aqueles que querem satisfazer os seus desejos e paixões carnais. Todos esses homens aqui de Romanos, todos esses homens de Gibeá, que resolvem viver da sua própria maneira, eles serão entregues às suas paixões e desejos. E isso vai resultar no final na sua destruição. Eles serão entregues para serem destruídos.
Essa é a pior punição que Deus pode nos dar. Eu quero pecar. Aí Deus diz assim, então satisfaça esse desejo. Deus entregar a gente a essa paixão, a esse desejo, é a pior da punição. Tudo o que acontece com os homens de Gibeá, o fato de Benjamim proteger os de Gibeá, no final é Deus entregando os benjamitas aos próprios desejos do seu coração. No final, eles afloraram isso, porque eles protegerem esses homens, eles concordarem com essas práticas. Então Deus diz, vocês querem proteger? Então protejam. Vençam no primeiro dia, vençam no segundo dia, revigorem a confiança, para no terceiro dia serem totalmente destruídos. Quanto ao povo de Deus, algumas derrotas no caminho, sim, mas para aqueles que permanecem fiel, temos um Pai. Esses são os verdadeiros filhos, e o Pai sempre vai nos socorrer. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, te agradecemos pelo Teu Evangelho, te agradecemos porque mesmo numa história tão densa, numa história tão complicada, uma história que desde o domingo passado vem com origens tão sombrias, o Senhor trabalha na vida da Tua igreja, trabalha na vida do povo da igreja. Nos abençoa, Senhor, possamos sentir o peso dessa palavra, a responsabilidade de ser igreja do Senhor, de entender e absorver essas verdades. Nos abençoa como igreja, nos abençoa nesse dia em que a Tua mensagem ainda continuará sendo proclamada na escola dominical, proclamada no culto à noite, com os professores, as professoras das crianças. Nos abençoa, Senhor, para que possamos nos alimentar como igreja, porque esse mundo é tenebroso. Não é fácil viver nesse mundo sem cair nessas armadilhas, sem cair no liberalismo teológico, sem cair nos falsos mestres, nas falsas doutrinas, nos falsos provérbios que nós ouvimos diariamente. Precisamos nos munir, precisamos nos carregar da Tua palavra. Nos abençoa como igreja, como famílias da aliança, nos protege nesta manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor, hino de resposta, o Salmo 119, versículos de 1 a 8.